o sujeito ele precisava de tratamento, e tratamento era internação. E aí encaminhava para sempre priorizando os hospitais privados, que é onde, na verdade, o INAMPS investia, né, os hospitais próprios que estavam ligados ao Ministério da Saúde, todos eles bastante sucateados aqui, o Centro Psiquiátrico Pedro II, a Colônia Juliano Moreira, o Hospital Pinel, vai ser assim naquela época, eles pararam no tempo, né? Porque não tinha investimento. O Ministério da Saúde tinha uma verba, um recurso muito pequeno, porque todo o recurso estava junto do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, que era, na verdade, a estrutura, antes de se fazer um convênio entre o INAMPS e o Ministério da Saúde, era a estrutura que cuidava do trabalhador com a carteira assinada. Ficavam para os hospitais federais, os 3 hospitais da cidade, aquelas pessoas que eram indigentes, aquelas pessoas que não tinham trabalho formal. Que essas não teriam como ingressar nesses hospitais privados. Então, foi um período muito, muito difícil, porque os interesses dos grandes empresários, né, que cuidavam desses hospitais eram muito grandes, eram pessoas poderosas, enfim, eram pessoas poderosas. E aí você escutava donos de hospital muita piadinha, muita coisa. Menino, você não entendeu? Você não ganha nada com isso. Né? Eu ganho um apartamento na Gávea por mês, você está perdendo seu tempo. Você escutava coisas absurdas. Né? Mas a gente foi sustentando a ideia de que a gente precisava, primeiro, controlar a entrada das pessoas para os hospitais. Então, a primeira providência, e aí uma providência que também teve uma mão muito importante do Cândido Espinheira, que foi daqui. O Cândido Espinheira, um médico, foi diretor daqui do Centro Psiquiátrico Pedro II, ele foi para o Estado, para a coordenação de saúde mental do Estado. E nessa ida para lá, ele determinou que não eram todos os postos de assistência médica do INAMPS que poderiam internar. Eram só 5 lugares, 5 polos de internação. Ali é que ele passou a controlar. E aí, de um mês para o outro, ele reduziu 60% das internações no Rio de Janeiro. Porque era assim, chegava, pedia internação, era um cheque em branco, a pessoa chegava, ia para o hospital. A gente começou a fazer esse controle, começou a procurar saber quem eram essas pessoas, começou a acompanhar a história de vida delas, porque não tinha registro nenhum. Para ter uma ideia, a internação se dava por um documento chamado Autorização de Internação Hospitalar, a IH. E ela durava, então, ela recebia um cheque, né, praticamente para o hospital. Ela tinha uma duração de 45 dias. Depois de 45 dias, ela poderia ser renovada por mais 2 períodos de 30 dias. Depois disso, era uma nova IH. Então, você não sabia quanto tempo essa pessoa estava internada na vida, porque mudava o número, mudava o registro, você não localizava ela. Não tinha, assim, era um sistema que meio que borrava, não permitia que a gente visualizasse quem eram as pessoas. Era impressionante. Aqui no Pedro II, na Juliano Moreira, no próprio Pinel, era mais fácil porque você fazia um relivro de registro, você fazia isso, até porque a entrada das pessoas não era por IH, eram hospitais que tinham um orçamento próprio do Ministério da Saúde. Mas no restante da cidade não se sabia. Foi então que a gente decidiu fazer um censo dos pacientes internados.
Começamos a discutir como é que seria, passamos um tempo enorme, batendo cabeça, chegamos a fazer um modelinho e aplicamos aqui numa enfermaria a gente chamava CPP2, né, no Centro Psiquiátrico Pedro II, e com orientação do professor Benedetto Saraceno, que era um milanês, uma figura interessante, que era o coordenador de saúde mental da OMS, ele se reuniu com a ajuda, com participação, um apoio muito forte, né, tanto do professor João Ferreira, quanto do Paulo Amarante. Nós reunimos alunos que estavam fazendo residência ou especialização e contratamos, treinamos essas pessoas a trabalhar com um instrumento e nós fizemos o registro de todas as pessoas que estavam internadas num dia. Eram 3.336 pessoas. Aí a gente passou semanas vendo isso, né? A gente pesquisava o prontuário, chamava a família, as pessoas da clínica, entrevistava o paciente, juntava essas informações todas para definir qual era o perfil das pessoas que estavam internadas. E, a partir daí, a gente começou a construir um desenho de rede que pudesse trabalhar com essas pessoas numa lógica que não seria hospitalar, que não seria de estar sequestrando essas pessoas da vida e colocando num cativeiro. Nós percebemos que a maior parte dos pacientes que estavam internados nos hospitais eram da região de Madureira, da região da P33, né? Perdão. A P33 são 18 bairros e era a área mais populosa da cidade. Olhando para a estrutura demográfica dos pacientes internados, era a mesma da cidade. As áreas que tinham mais gente tinham mais pacientes internados. Sim, a gente percebeu que não tinha nenhuma particularidade nisso. Tinha uma ideia de que assim, vem muita gente do interior, não era também tão significativo, tem algumas inverdades que se propunha, e a maior parte é alcoolista, também não é verdade. Enfim, a gente foi construindo caminhos. O primeiro movimento foi criar um centro de atenção psicossocial, tinha uma antiga estrutura da LBA, e em Irajá nós fizemos uma reforma e montamos o primeiro CAPS. E demos o nome de Rubens Correia, uma homenagem ao Rubens que tinha falecido. Passou tantos anos fazendo Arthur, tinha uma ligação muito forte, né, com o movimento por uma sociedade sem manicômios. E foi o primeiro serviço. A partir dali, a gente foi começando a construir caminhos. Aí veio o Simão Bacamarte em Santa Cruz, né, que é uma casa verde, né, exatamente para dialogar um pouco com a genial obra do Machado de Assis. Fomos construindo caminhos que a gente pudesse conversar com a cidade, criando espaços de cuidados os mais descentralizados possíveis. A colônia de alienados no Engenho de Dentro tem uma marca muito forte, que é a presença da doutora Anísia da Silveira. Então, a proposta foi virar o Instituto Anísia da Silveira. Por muitos anos, eu temia que a doutora Anísia viesse puxar meu pé à noite, porque ela jamais concordaria de dar o nome dela para um hospício, né? Hoje, eu me orgulho porque isso vai virar um parque, isso é um instituto que tem múltiplas formas de participação comunitária, vinculado à arte e à cultura. Então, não tem mais nada de internação, não tem nenhuma internação. Tem mais nenhum, não é um lugar para isolar pessoas.
É, essa escalada que você relatou, há sempre os que nos ajudaram, alguém que nos ajudou, ou alguns, nos incentivou, nos deu valor às nossas habilidades, às nossas competências. Você teria alguém, ou foi um projeto coletivo, essa sua atuação na Superintendência de Saúde Mental do Instituto Municipal? Não, foi um projeto do Rio. Do Rio. Foi um projeto coletivo, mas eu tive muitas ajudas. Com as pessoas com quem eu aprendi muito, né? O saudoso Domingos Sávio Nascimento, né? o Paulo Amarante, o Paulo Fagundes, mesmo o Pedro Gabriel Delgado, o professor João Ferreira, do IPUB, foram pessoas muito importantes nesse processo. Aqui no Engenho de Dentro, a gente contou um apoio grande do Cândido Espinheiro e do Edmar Oliveira, foram figuras importantes nesse processo. Lá pelo Pinel, o Zé Ricardo Pereira, a Marta Zappa, foram figuras muito interessantes, muito importantes. Mas na Secretaria de Saúde, o que tornou possível foi o secretário Ronaldo Gazola, o subsecretário Antônio Werneck, a nossa queridíssima superintendente de saúde coletiva, a Cristina Guareto, a Cátia Rato, e aí um grupo de profissionais que foi formando um eixo de movimentação da Secretaria de Saúde nos seus diversos processos. Então, a gente teve um momento em que tivemos o ministro temporão, né? Depois ministro temporão, como subsecretário de Saúde, junto com o nosso saudoso Sérgio Aroca, que era o secretário, que sucedeu ao Gazola. Tivemos períodos improváveis, assim, o secretário Ronaldo César Coelho, que é um político, né, um banqueiro, ele teve uma importância muito grande na articulação da lei municipal, né, da Bolsa Municipal de Incentivo à Deshospitalização. A cidade do Rio de Janeiro é a única cidade do Brasil que tem isso. Né? É de 2002, uma lei municipal, que foi uma proposta do Executivo, que foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Vereadores, antes mesmo do programa de volta para casa do governo federal, foi um ano antes, que era o seguinte: um salário mínimo para aquelas pessoas que saíam do hospital psiquiátrico e iam morar no serviço residencial terapêutico, e 2 salários mínimos para aquelas pessoas que saíam do hospital psiquiátrico e iam morar com a sua família. Então, esse processo foi de fundamental importância, porque e aí também foi muito importante o papel do secretário Ronaldo César Coelho, que ele insistiu, falou: olha, vocês estavam pensando, a gente pensava numa bolsa que era temporária, era por 10 anos, que era incentivo. Eu falei: não, isso é uma coisa vitalícia, tem que pensar como se fosse uma indenização, se é possível indenizar alguém de ter sido retirado da vida social, perdeu os amigos, perdeu a juventude, perdeu os dentes, enfim. Se é possível indenizar, vamos indenizar. E hoje a gente tem a alegria de ver pessoas que vivem nas suas residências e fazem seus planos. Nesse ano, 2025, 2 figurinhas queridíssimas de uma residência terapêutica decidiram que o sonho delas era tomar um café da manhã no Copacabana Palace. gente que se queixa das pessoas vulneráveis que estão vivendo nas ruas e entendem que elas deveriam ser institucionalizadas, os usuários de drogas entendem que, assim,
precisariam estar institucionalizados, mas essa é uma visão que cai por terra quando você percebe que, na verdade, é o manejo comunitário que consegue tirar as pessoas dessa situação. É o investimento na vida delas é que vai transformar essa pessoa. Uma pessoa em situação de rua institucionalizada é uma pessoa em situação de rua institucionalizada. Ela não mudou a história. Ela está dando uma instituição. Se a gente não cuidar disso, não criar uma situação para viver na sociedade, né, com um lugar de moradia, com direito de moradia, com possibilidade de trabalho, um trabalho que precisa ser cuidado também, porque também não é assim, né? Arruma com um emprego, vira as costas, já está resolvido. Não, essa pessoa passou tantos anos em tantas dificuldades que ela precisa de um apoio. O trabalho tem que ser apoiado, tem que ter gente acompanhando, para dar certo, tem que acompanhar bastante tempo. Porque ela está num grau de desajuste que não é de um dia para o outro, né, que vai modificar aquele quadro. Muitos anos vivendo numa situação, né, de angústia, de sofrimento, né, de violência. Não tem mágica possível, mas tem a possibilidade do afeto, do acompanhamento. É isso que, na verdade, muda a nossa vida, né? São os nossos laços, verdade? A doutora Anise magistralmente percebeu isso num momento terrível, porque quem dominava a psiquiatria naquele momento eram forças muito conservadoras, era a eugenia. A gente tem uma tradição de uma medicina no Brasil muito influenciada pelo Nina Rodrigues, que era um sujeito que se esforçava para tentar demonstrar que o negro era uma raça inferior, que propunha um projeto de europeização da sociedade brasileira. Isso é algo absolutamente arraigado na nossa cultura. Se você futucar, você acha isso. Branqueamento. Não é? Não é? Gente, hoje em dia eu costumo dizer que quem saiu do armário não foram os gays, foram os fascistas. Enfim, né? Porque há 20 anos atrás, muita gente ainda tinha uma certa vergonha de falar determinadas coisas. Hoje perdeu-se completamente o controle disso. As pessoas falam barbaridades, porque elas pensam isso. Esse pensamento, esse resíduo desse pensamento, permaneceu entre nós. Né? E tem hoje gente que entende que o século XIX é que deveria ser o nosso futuro. No pleno século XXI, eles entendem que a gente deveria voltar ao século XIX. Desde a escravização de pessoas até uma elite que tem domínio, só essa elite que teria direito à cultura, né? Enfim, essa construção, essa visão de mundo permaneceu por muito tempo meio, principalmente depois do final da ditadura militar, quando o Brasil foi se reconstruindo, a nossa experiência social foi outra, tinha-se um certo cuidado de expressar essas ideias. Hoje não tem mais nenhum. Isso de fato, essa é a briga do momento. Hugo, a insanidade ainda, no seu olhar, é uma ficção? É algo assim, um assunto muito árido? Doutora Anise adorava repetir que são inumeráveis os estados do ser. Né? A nossa experiência de vida é sempre uma experiência de muita intensidade afetiva. É o que faz que, de um tempo para cá, pessoas muito jovens tentem acabar com a própria vida, tendo uma vida enorme para viver. Né? O que faz com que algumas pessoas
transformem sua própria vida numa lógica de um consumo desenfreado, seja de bens, precisa comprar, seja de drogas. Porque, na verdade, a discussão da droga não é a droga, na verdade, é a relação que as pessoas têm com a droga. Enfim, a droga existe e ela, enfim, não é ela que define a vida, é o sujeito que, num determinado momento, transforma a droga no motivo da vida. E aí precisa das coisas, porque ele precisa instrumentalizar tudo para conseguir droga, porque ele não consegue fazer outra coisa que não seja consumo de drogas. E a gente precisa entender isso, ter paciência com essa pessoa, trabalhar com muito cuidado na redução de danos, num processo de lidar no cotidiano com uma série de decepções, porque a gente muitas vezes fica frustrado, né? Enfim, investimento enorme, de repente desanda tudo. Porque a vida é assim, porque a experiência de vida ela é assim, ela é intensa e ela tem alguns momentos de muita dor, de muita dificuldade, de muita decepção. E nem todo mundo consegue, em todos os momentos, lidar com esses momentos ruins. Isso veio uma brincadeira de um psiquiatra português que mexia com a gente, dizer que o brasileiro é engraçado, que inventou um ambulatório que não deambula, né? O sujeito fica sentado e é o paciente que tem que vir, quando que, na verdade, o ambulatório ele tem que ambular, ele tem que ir atrás, enfim. E aí, criamos nessa brincadeira equipes multiprofissionais com uma determinada área de responsabilidade que deambulam e que vão ver as pessoas que... Muitas dessas pessoas não têm perfil propriamente... Né, não se beneficiaria de estar convivendo num CAPS, porque tem pessoas mais graves, têm dificuldade de lidar com isso, mas precisam de ajuda. E essa ajuda pode ser construída em outros planos, que não precisam necessariamente de medicamento, não precisam necessariamente de consultas individuais, eventualmente sim, mas isso dentro de um contexto. Então, eu acho que a gente conseguiu caminhar, isso foi muito importante. Hoje a gente tem 15 deambulatórios. Para cobrir a cidade toda, precisaríamos de 60. Estamos no caminho, né? Um caminho. E a gente conseguiu transformar os CAPs nessa estrutura. Nós temos 98 residências terapêuticas, com 567 pessoas. É o maior programa do país. Tá? Porque São Paulo tem 63, 64 agora. A gente tem 98. A gente conseguiu fazer um processo na qual, hoje, o que a gente tem de leito de psiquiatria, na verdade, é uma unidade do Estado, que é o Centro Psiquiátrico Pedro II, uma outra unidade que é da universidade, que é o Instituto de Psiquiatria da FRJ, o IPUB, e o PINEL, que o nosso projeto é transformar no Hospital Geral, né? Com leitos de saúde mental também, dentro do modelo de leitos de saúde mental no Hospital Geral, mas isso é um Hospital Geral. Hospital clínico, é uma estrutura importante, bem localizada, e a gente quer... esse é o projeto colocado. E qual é o risco? Qual é, digamos, as ameaças que a gente tem? É lidar com uma cidade que pede para que tire as pessoas desvalidas, que não têm lugar para viver, que ficam pela rua, que consomem drogas nas ruas, que essas pessoas sejam institucionalizadas. A gente tem um projeto bonito, que é o Seguir em Frente, que é um projeto que é, no mínimo, inquietante, porque à medida que a gente oferece um lugar de acolhimento para as pessoas, nós estamos institucionalizando, sim. O problema não é aquelas pessoas que, a partir daí, conseguem seguir em frente. O problema são aquelas pessoas que, a partir daí, resolvem com aqui tá bom, isso aqui que eu quero.
isso aqui que eu quero é recriar o hospício. Enfim. Então, certos movimentos que a gente faz, eles são muito delicados, muito perigosos, porque eles têm a possibilidade de produzir efeitos absolutamente inversos do que a gente gostaria. Mas acho que essa é uma aposta de muita importância. Eu acho que esse é o grande desafio. E um outro desafio com relação à infância e adolescência. Essas situações de angústia, de lesões autoprovocadas, jovens se cortando, jovens tentando suicídio. Isso é, de fato, um desalento entre os jovens que a gente precisa construir o caminho. Muitos sonhos, né, doutor? Muitos desejos. Muitos. Principalmente se a gente conseguir transformar a nossa experiência social numa lógica menos desigual. Acho que o grande problema é a desigualdade. E ela incita algo que é o que inquieta, que é o emergente que todo mundo vê, que é a violência. Mas a violência ela é decorrente da desigualdade. Acho que esse é um ponto nevrálgico da nossa sociedade. Se a gente muito cruel, né? Exatamente. Se a gente não enfrentar essa situação, não diminuir a desigualdade, a gente não vai conseguir vencer essa experiência violenta que são as nossas cidades. E acho que o mundo contemporâneo tem esse grande desafio. Bem, e para aliviar essas angústias do Todoro Fagundes, vem a prática do remo. Como é isso? Mas isso é sensacional! Esse é o entretenimento preferido do Hugo. Porque a possibilidade de fazer o esporte completamente imerso na natureza, né? Que você não interfere em nada na natureza. Porque assim, remando, a gente não deixa um resíduo no mar. Ao contrário, a gente para e pega lixo, né? Muitas vezes. A gente ajuda a limpar um pouquinho, modestamente. Mas, enfim, é uma experiência. O Rio de Janeiro é uma cidade lindíssima, é uma experiência incrivelmente generosa. Poder fazer sua atividade física, o seu esporte, num lugar tão lindo, num lugar tão, tão gostoso, de tal maneira que isso é que, de alguma maneira, deixa a vida, a gente ficar repaginado, a gente ficar reconstruído a cada experiência. É muito, de fato, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E você faz regularmente? Eu faço muito menos do que eu gostaria. Eu gostaria de estar fazendo 3 vezes por semana. Haja tempo, né? Eu consigo fazer no máximo 1, 2. Agora, esse período entre Natal e Ano Novo, aproveitei, fiz todos os dias, mas enfim. É muito bom, eu recomendo para para todas as idades, porque como a experiência é coletiva e a experiência central, o mais importante, é a sincronia das pessoas. Você rapidamente aprende a remar e aprende a funcionar na sincronia. Então é maravilhoso, porque é um esporte que não, nesse caso, para a gente, não é competição, claro, tem competição das equipes, eu faço canoa havaiana. Mas para a gente o mais importante não é isso, é a atividade esportiva em si, é a atividade esportiva de cooperação, é a possibilidade de estar construindo junto, coletivamente, é algo que veio para ficar na minha vida. Eu, de fato, gosto muito, acho que encontrei o meu esporte. Hugo, e para fechar, a experiência que você teve em desfilar na Sapucaí com o Mundo Nise, né? O Mundo Nise ali, os seus princípios em evidência. Como foi essa experiência? Isso é uma emoção tremenda, porque assim, o carnaval é uma expressão absolutamente inacreditável, né,
brasileiro, uma coisa que tomou o país todo. Enfim, tem cidade do interior, tem 3, 4 escolas de samba, tem desfile, tem samba, tem construção de enredo. É o ano inteiro. É o ano inteiro. Carnaval o ano inteiro. É uma indústria no país, né? De fato. E é importante porque sempre se conta uma história e sempre essa história conta um pouco da gente, da nossa experiência de vivência. É absolutamente generoso. De fato, é muito bonito. O impacto para o público e o impacto para você. A avenida é um processo muito rápido, que assim, é mágico, mas é muito rápido, sai muito. Mas toda a lógica do carnaval, todo o funcionamento do carnaval é absolutamente sensacional. Né? E aí tem uma marca muito importante aqui, né, na Zona Norte. Né, o Loucura Suburbana construiu um lugar específico, acho que a gente conseguiu construir uma centralidade do trabalho da doutora Anise da Silveira, que acho que assim, hoje ela é uma das grandes heroínas da nação brasileira, uma das pessoas que ajudaram a construir a nossa cultura. A nossa equipe da Rádio Revolução se sente honrada pela oportunidade e agradece essa sua primeira entrevista aqui no nosso estúdio contemporâneo da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você. Adoro esses nomes. E seus cumprimentos finais. Olha, é uma honra estar aqui. Eu tenho um grande orgulho de poder, de alguma maneira, contribuir diretamente para isso aqui, porque assim, o que o Instituto consegue prover para vocês é a partir de uma estrutura que a gente consegue prover dando orçamento para o Instituto para ele poder fazer essas coisas. Né? No nível central, que a gente disputa os recursos da cidade para poder cuidar da saúde das pessoas, e dentro do campo da saúde é lá que se disputa quais os recursos que você vai fazer para cada atividade e perceber a importância do trabalho do comunitário e a partir dos vários approaches, as várias pegadas que as pessoas têm. Tem gente que vai pela pintura, tem gente que vai cuidando dos bichos, tem gente que vai trabalhar com artesanato, tem gente que faz com música, enfim. Esses caminhos todos são extremamente... E a comunicação é um ato emocional. Sem dúvida. Mexe muito com a emoção. E aqui é uma escola. Aqui é uma escola. De fato, é um patrimônio imaterial, né, da cidade, daqui da Zona Norte, da história do Instituto Anise da Silveira, que eu quero que se perenize, quero que criar situações, ajudar a criar situações para garantir que isso aqui tenha continuidade, que cresça, enfim. É uma alegria estar aqui. Eu me senti super honrado com o convite, uma oportunidade ótima. Leve os cumprimentos da Rádio Revolução ao seu elenco da Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro. Todos nós temos muito orgulho do trabalho que vocês traga convidados, pessoas que... Sim, eu vou convidar pessoas para virem conversar com vocês aqui, enfim, porque eles precisam, de alguma maneira, conhecer o trabalho que aqui é feito e, ao mesmo tempo, nós precisamos conhecer o trabalho dessas pessoas, porque tem muita gente que, com o seu esforço cotidiano, garante essa estrutura toda. Não, é muito trabalho para conseguir fazer com que a gente tenha contratos que mantenham esse local limpo, climatizado, arrumado.
com pessoas sendo pagas pelo seu trabalho, enfim. E percebendo que o trabalho tem que mudar, que tem que sempre estar em transformação. Enfim, eu acho que tem muita gente interessante para vir dialogar com vocês. Certamente a Rádio Evolução pode ser um ponto muito legal de troca. E vai ser honroso para nós ouvir, dar voz a seus servidores, aos amigos, para contar como é esse cotidiano. Minha gratidão, minha gratidão mesmo a você, ao Sérgio. Até breve, enfim, né? se Deus quiser. Opa, maravilha.